Vamos conversar dentro do Informativo Aspa com Cristiane Mendonça, que é empresária na área de turismo aqui em Araraquara. Todos nós sabemos da importância do turismo em nossas vidas e a importância de uma agência de turismo dentro da economia nas cidades. Entendo o turismo como um ponto importante e transformador de economias e sociedades, pois o turismo promove inclusão social, gera oportunidades de empregos e também de renda. Quando a pandemia está prestes a completar 2 anos de circulação, começou em março do ano passado, nós da ASPA, nós vamos fazer uma análise das perdas que o setor teve em um bate-papo com a Cristiane Mendonça, que é empresária na área de turismo. Cristiane é proprietária da agência Classe A Turismo e nós resolvemos convidá-la pelo fato da sua agência manter um forte vínculo comercial e parceria com a ASPA aqui em nossa cidade. Cristiane, uma alegria muito grande tê-la aqui em nosso estúdio nesta oportunidade para que a gente possa discorrer sobre a importância do turismo na vida dos associados da ASPA. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, quanto tempo de existência tem hoje a agência Classe A Viagens? Formalmente, nós iniciamos em 2013, mas a empresa existe com as excursões rodoviárias desde 1994, né? Eu falo que as parcerias longas, o Termas de Roma, que nós iniciamos as viagens com pernoite, 1999, e isso nos ajudou bastante por conta dessa parceria. Nós temos, assim, muitas viagens que a gente consegue valores melhores para o nosso cliente por conta de ser parceiros. Iniciamos também algumas viagens importantes, Serras Gaúchas, desde 2007. Então, nós viemos do século passado por conta da história da minha mãe com as excursões. E aí nós adaptamos serviços, que eu fui trabalhar numa operadora, né? E aí vendemos aéreo, marítimo, que foi tudo que... marítimo, não sabemos se volta esse ano ainda, né? Nós estamos com... Mas me fala um pouco da participação da sua mãe dentro da empresa. Ela foi muito importante, né? Por conta de, assim, muitos clientes dela. Hoje eu estou atendendo netos, né? Filhos. Uma das filhas vai para o Circo de Soleil, né? Da Dona Marta, da saudosa Dona Marta. A neta da Dona Nália. Então, são, assim, famílias que... Eu dei o nome, não sei se pode dar, né? Que falar... Elas já não estão mais entre nós, mas assim, a segunda geração, a terceira geração. Então, elas compram outros serviços, às vezes não rodoviário, mas às vezes rodoviário, compram viagens, pacotes internacionais, e elas retornam para a agência e falam que gostam desse ambiente, até por conta da minha mãe. Graças a Deus, minha mãe ainda é viva, né? Eu acho, inclusive, muito importante, Cristiane, mencionar nomes e pessoas, porque, dada essa interação, isso serve até mesmo como homenagem ao recordarmos de pessoas que foram importantes na nossa existência. E eu tenho a impressão que isso é plenamente compreensível. Mas, em se falando de empresa de turismo, a Classe A, ela vende somente viagens rodoviárias ou vocês têm outras ligações que incrementam a parte comercial da empresa? Então, quando nós montamos a agência, o meu intuito era vender as viagens aéreas, né, internacionais. Tanto é que nós já começamos com um pacote França, Portugal, Espanha, Europa, né? Que é aquele segmento que, eu sou descendente de português, eu sou descendente de italiano, e nós fizemos essas viagens com bastante frequência, né? 2, 3, 4 vezes, Itália. E aí, o que aconteceu? Até nós tínhamos um grupo em andamento para a Itália, que ele vem se
renovando, prorrogando aí. Não sei se ele acontece agora em setembro. A gente acredita que sim, né? Que eles vão fazer as ilhas gregas de navio, vão só embarcar na Itália mesmo. Mas o nosso intuito era levar as pessoas para conhecer o país de origem da família. Né? Nós conseguimos até trabalhar esses anos todos, né? Esses 7, 8 anos, até vir a pandemia. Aí, com a pandemia, nós retornamos para o rodoviário, que foi algo que nós nunca paramos, principalmente a parceria em Caldas Novas, e nós só aumentamos o serviço rodoviário. Mas o nosso marítimo, a gente chegava a levar 60 passageiros para o Porto de Santos. Fizemos viagem marítima internacional também. Eu fui junto, embarcamos em Guarulhos, descemos em Martinica, fizemos um cruzeiro internacional pelas Ilhas do Caribe. Que ótimo, né? Isso significa que a Araraquara tem efetivamente uma agência que trabalha de forma bastante ampla no sentido de atender a sua clientela. Mas você também me disse até outro dia desse envolvimento da sua empresa com viagens que são realizadas até São Paulo. Ah, Como é que se dá isso? então, o serviço nasceu na pandemia, né? Eu estava meio depressiva e nós fomos até Franca. Fretei um ônibus de Franca. O proprietário deixava com que o ônibus ficasse em Araraquara, porque ele me conhece há anos por conta da parceria do rodoviário. E fomos fazer viagens de compras. Eu vi que o custo era muito alto. Aí eu cheguei, falei para ele assim: o que que eu faço? Eu vou parar. Ele falou: tem um ônibus LD G6 que é muito confortável, Marco Polo. Aí nós adquirimos esse ônibus, né? Coloquei a minha irmã, que ela é uma guia, que ela tem uma capacidade enorme, assim, com o cliente, tanto ela quanto o Lucas, né? Eles têm um serviço bom de atendimento. E aí nós adquirimos o ônibus, ficou mais fácil, porque com a aquisição do ônibus, ele é um ônibus diferenciado, né? Ele é leito, ele tem só 42 poltronas, ele é muito confortável. E aos finais de semana a gente usa para fazer um trem Campinas Jaguariúna, Barra Bonita. Esse ônibus, São Paulo Cultural, ele veio para agregar serviço, porque o que acontecia antes? A gente fretava de outras empresas e não tinha o padrão de conforto e qualidade, igual tem os ônibus da região, né? Então a gente foi buscar fora com a mesma qualidade, que eles falavam, às vezes a gente vai para Serras Gaúchas, um padrão de qualidade. Quando é bate e volta, porque ônibus LD, esses que tem uma escada, que é alto, que tem visão panorâmica, né? É mais difícil de você até estar contratando e pagando o custo. Então, foi uma forma de diminuir o custo para o passageiro e aumentar a qualidade, porque a gente leva na Scania, a gente cuida do ar-condicionado, ele tem um raio UVC, porque a empresa que nós compramos já tinha colocado, que ele mata quase que 99% do Covid, aquela luz azul, né? Então, o que que acontece? Nós só melhoramos o nosso serviço. A gente tem que admirar nas pessoas algumas características. Eu vejo na expressão da Cristiane a sua simplicidade, a sua humildade e a maneira com que ela se expressa, inclusive ao focar uma situação pela qual todos nós passamos durante esse período da pandemia, a depressão. Ficaste depressiva, então? Então, na verdade, eu tinha chegava de uma viagem Portugal, Espanha, dali uma semana nós fomos para Cancún, sabe? Era mais ou menos assim. Eu viajava demais, deixava a agência mais por conta das meninas, né? E o que aconteceu? Com a parada, a última viagem que eu fiz, que nós voltamos num carnaval de Buenos Aires, eu não viajei mais. Então, aquilo me deu. É igual uma locomotiva, né? Criou Que um você trauma. breca e criou um trauma. Eu acabei indo com o meu carro para Atibaia, para um resort, até para conhecer a estrutura, para ver como que estava, né? Pandemia. Eu fui em pleno julho de 2020. E aí eu vi que estava tudo com segurança. Foi quando nós começamos em agosto fazer compras em São Paulo, porque eu também não tinha segurança, não. Falava a verdade para vocês, como não, a gente ainda tinha um pouco de medo, né? Mas em agosto, quando nós começamos esse serviço na pandemia,
Eu tive o cuidado de ir nos primeiros grupos, de embarcar os passageiros, né? E de sentir com eles como que era, andar nas ruas em São Paulo, mesmo com poucos passageiros no ônibus. Esse serviço foi o boca a boca. Um foi falando para o outro, um lojista foi falando, ó, veio uma empresa nova, essa empresa tem um atendimento bom. E aí eu puxei minha irmã E o também para... preço E um preço diferenciado. diferenciado, isso. Ótimo. Mas vocês fazem somente viagens em grupo ou como é que é realizado esse trabalho? Não, nós fazemos muitas viagens individuais. Agora mesmo eu tenho os casais em Ilha de Comandatuba, no Transamérica. Essa semana nós tivemos embarque de casais com família no Vila Galé Touros, em Natal. As famílias estão procurando muito resort aqui no Brasil, né? Então, nós fazemos muitas viagens individuais. É, hoje, o que você sugere em termos de turismo e como é que você sente o mercado? Realmente está acessível? Existe uma possibilidade de retomada imediatamente ou ainda se tomam uns grandes cuidados em relação à pandemia? Então, eu falo que eu sou o maior exemplo, né? Porque de julho de 2020 a agosto de 2020, eu não parei de viajar e eu não peguei a doença, não contraí a doença, isso viajando. É possível viajar, sim, com o uso de máscara, com todos os protocolos. No começo, nós fazíamos embalagem de álcool em gel de 60 ml. É possível frequentar o Costão do Santinho, que nós já fizemos viagem para lá em grupo, individuais. É possível frequentar todos esses resorts, não só resorts, sabe? Os hotéis, eles estão com. Eu acho que eles redobraram tanto, acho não, né? Pela experiência que a gente tem, redobraram tanto os cuidados e, assim, esse mito, você viajando pega Covid, não é verdade, né? Eu vejo pelos meus familiares que não estavam viajando e contraíram a doença, né? Ainda ali com o vizinho, conversando na rua. Então, não é verdade. A verdade é que nós viajando é muito mais seguro do que o ambiente da nossa casa. A gente tem uma segurança muito maior, porque a gente acaba se cuidando mais nas viagens do que às vezes com os próprios familiares sentados ali na mesa de casa, né? Eu vi isso, que isso aconteceu na minha casa, né? Meu pai passou para minha mãe, que passou para minha irmã e que ele contraiu de uma vizinha, né? E eu viajando com todos os cuidados não peguei. Sorte sua, né? Mas, Cristiane, qual é o seu principal concorrente hoje? A internet. Por quê? O nosso principal concorrente hoje é a internet, porque as pessoas elas acabam vendo, às vezes elas pagam mais caro na maioria das vezes, meio que compra, né, aquele ditado popular, gato por lebre, e depois de efetuado a compra, é lógico que elas não podem cancelar, muitas vezes elas veem um valor na hora de avançar, tem as taxas que elas não contavam com aquilo. Eu já tive pessoas que nós tivemos que ajudar, né? Nos sentimos na obrigação, até por ser cliente. Ai, Cris, eu caí na besteira, estava na minha casa ali de bobeira e comprei isso aqui, né? E às vezes a pessoa compra com uma conexão que ela não pode, porque ela não tem visto americano, mas tem uma conexão ali nos Estados Unidos, ela não percebeu. Então, muitas pessoas fazem compra errada pela internet. E a nossa assessoria, elas deixam a assessoria de uma agência de turismo, de profissionais capacitados, e muitas vezes pagando mais caro. E compram pela internet. Bom, Cristiane, nós falamos da sua empresa, do seu trabalho, mas a Classe A Viagens tem um vínculo com a Aspa. O que você poderia falar ou então fazer para os associados da Aspa? Aliás, ainda outro dia nós tivemos conhecimento de que você estaria preparando algum tipo de projeto para atendimento à Aspa. E existe, naturalmente, uma expectativa muito grande em relação ao que se fazer para aquele que participa do quadro associativo da entidade. Este é o momento de se retomar. Sim, é o momento de retomar, é o momento da gente pensar em um desconto para os associados da ASPA, ou até uma viagem exclusiva para eles, né? Onde nós podemos usar o ônibus, o transporte, é uma viagem até aqui no Nordeste, aéreo, por que não, né? Eu acho que viagem, eu falo por mim, né? Pela experiência própria. Eu saí de um serviço totalmente diferente, que às vezes os clientes brincam, ai, minha psicóloga, né? E fui
Por para a que área da minha psicóloga? mãe. Eu trabalhei muitos anos como psicóloga, Ah, que né? ótimo. Tanto com mulheres vítimas de violência, como drogadição. Então, eu tenho uma experiência aí, né? Mas eu nunca deixei de ajudar minha mãe nas viagens, né? E aí foi a hora que eu fui fazer o curso técnico, que eu fui fazer o curso de guia, né? E eu falo que é muito importante para a pessoa, né? A viagem, a experiência da viagem. Quantas pessoas ela volta diferente, não tem como voltar igual, né? Uma pessoa que viajou, um simples bate-volta, uma viagem de um dia, um domingo diferente, já melhora muito a mente, né? A nossa mente, né? É totalmente diferente quando você está viajando e não viaja. Eu falo porque alguns associados da ASPA ainda falam, ó, tem aquele desconto, né? Eu sou associada da ASPA, né? Eles vêm na revista e eles falam para mim a importância até da ASPA também tá promovendo. Alguns associados compram na empresa e veem também a classe A por lá, né? E a gente sabe de uma associada que ela até viaja muito, ela fala, olha, ainda bem que eu sou da ASPA, eu tenho esse descontinho, ela brinca, né? Mas é muito importante dentro deste trabalho de interação, né? No caso, você como empresária da área de turismo e o pessoal da ASPA. São situações diferenciadas, mas que acabam caminhando para que o associado ele seja contemplado com algum tipo de benefício, algum tipo de vantagem. Isso é significativo. Bom, no final dessa entrevista com você, Cristiane, aliás, foi uma alegria muito grande tê-la aqui nesta oportunidade, já que estamos falando de um assunto que nós não tratamos constantemente e talvez no cotidiano, quer dizer, no dia a dia. A gente precisa sempre de qualidade de vida, de buscar algumas coisas que possam nos fortalecer para as nossas atividades profissionais, atividades familiares e tal. Mas qual a mensagem que você, nesse momento em que se anuncia a retomada da economia e também do seu setor de atividades profissionais, que você pode deixar para que as pessoas tenham um acompanhamento de uma agência de turismo? O importante que eu digo, né, é que a pessoa, nós estamos à disposição, né, sempre nos capacitando. E eu digo que às vezes você fala da mensagem para que a pessoa procure sempre uma agência, é isso? Exatamente, porque tem mais confiança, vai ter a segurança, inclusive, em poder sair de um lugar e para outro, tendo todo tipo de assistência. E isso, logicamente, favorece a qualidade, né, no atendimento e da pessoa receber isso. Eu falo até pela credibilidade, né? Exato. Nós estamos no mercado há mais de um século. Se for pensar, minha mãe começou em 1994, né? 99 ela já fazia as viagens com pernoite, né? Então, eu falo pela credibilidade. O que aconteceu essa semana? Eu fico acompanhando, mesmo os casais que viajam individual, as famílias individuais, eu fico acompanhando. E como a gente tem um embarque o mês que vem de 50 passageiros, eu pedi tanto atendimento especial que ontem a cliente falou: Cris, eu vou mandar a foto do meu quarto aqui na Ilha de Comandatuba. Eles deram um bangalô, né? Para esses dois casais, eles estão num quarto com upgrade superior, pagando o mesmo valor, né? Isso é compensatório. A hora que eu falei com o promotor do resort, eu falei muito obrigada, né? Porque os casais estão assim incrivelmente. São pessoas que também estavam com medo de viajar, tá? Eu tive que muitas vezes falar para eles, não, vai, tá com segurança. Eu sei que o momento ainda é complicado, né? Agora que veio essa doença, agora esse mês passado, Omicron, né? Muitas pessoas com medo, e eles foram muito inseguros, mas eles estão tão seguros. E aí tudo eu printei ontem, né? E fui colocando. Quando ela falou do upgrade, do bangalô, quando ela falou que já aproveitou, já tinha tomado o chopp, já tinha relaxado, ela falou: Cris, você não sabe o quanto eu precisava dessa viagem, mas eu não tinha coragem. Ela me agradeceu demais por estar lá, né?
E é isso que a gente acaba fazendo, às vezes fora do horário. Ela falava, ó, tô te chamando fora do horário porque ainda não estou com segurança. E assim, as empresas agora, elas estão vendo, nós, principalmente agentes, eu falo que o meu celular pessoal é o celular da empresa. Porque eu falo para a pessoa, me chama 24 horas. Aconteceu alguma coisa? Pode chamar, né? E eu tô ali à disposição. Então, eu acho que isso é importante, do que você ligar num 0800 que não te atende, né? A gente atende a qualquer momento. Outro dia também uma cliente perdeu um aéreo, né? Ela estava indo para Maceió, ela embarcou no dia seguinte, porque ela perdeu, era de madrugada também. A gente remarcou, né? Ela ficou ali no hotel que ela já estava, mas assim, ela falou, Cris, e se eu não tivesse comprado de uma agência, o que que eu faria? E essa cliente sempre compra com a gente, né? Então ela chamou imediatamente no celular. Muito legal todo esse papo, Cris, mesmo porque você atua também como psicóloga, né? Acaba sendo. Acaba contribuindo, né, a sua atividade anterior com essa e é um casamento perfeito. As pessoas se sentem agradecidas por tudo isso e o papel que você acaba desempenhando no sentido de ajudá-las de maneira psicológica. Muito obrigado, Cris, pela sua presença aqui na TV Aspa, batendo um papo conosco e mostrando os caminhos que os associados da Aspa devem tomar a partir de agora, nesta retomada pós-pandemia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos e voltaremos em breve.